Continuando aqui, o versículo 35. Mas o que hão de havido por digno de alcançar a era vindoura e a ressurreição entre os mortos, não casam e nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer porque são igual aos anjos e são filhos de Deus, do Eterno, sendo filhos da ressurreição. E os mortos hão de ressuscitar. Moisés indicou no texto referente à sarça, quando chama ao Senhor o Urim de Abraão, Deus, né? O Urim de Israel, Jaque e de Jacó. Ora, o Eterno não é o Urim de mortos, o Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. E aqui, como eles não acreditavam na ressurreição, então assim, quem morreu, morreu, acabou. Aí, e Augusto está falando aqui, Jesus, olha, o Eterno sempre vê os seus filhos como vivos, porque vai participar da vida eterna. Não morreu e acabou. Um dia ressuscitarão para viver eternamente com o Criador, porque essa foi a promessa, a vida eterna. E eles não criam nisso, não criam na ressurreição, não criam na vida eterna. Para eles, morreu, acabou. Era essa a discussão. Agora nós vamos lá para João, o capítulo 5, do 28, do 26 ao 30. Está assim. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, o Pai eterno, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Olha que interessante, hein? E lhe deu autoridade para julgar porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. A ressurreição, a palavra ressurreição. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Até o 29. Mais uma vez mostrando que vai haver uma ressurreição para a vida eterna, uma ressurreição para o juízo. A palavra ressurreição. Sempre lembra, ressurreição é tornar vida ao corpo. Isso significa ressurreição. Agora vamos também para João 6, do 37 ao 40. João 6. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Isso aqui é Yahushua, Jesus falando. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Não foi isso que foi feita a promessa a Daniel? Daniel descansa, porque você terá a sua recompensa no fim dos dias. Exatamente a mesma mensagem, nada mudou aqui. Não terminei. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que viu o Filho, nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ó, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Essa é a promessa. Foi o que nós perdemos lá na criação. O homem foi feito do pó da terra para ser eterno. O homem foi feito corpo, alma vivente, e seria eterno com o corpo que recebeu. A morte veio pela desobediência, quebrou. Mas seríamos eternos com o corpo do pó da terra. Interessante isso, né? E agora vamos para também João 11, 22, 11 do 22 ao 24. Mas também sei, isso aqui é Marta falando, né? Porque Lázaro tinha morrido e Augusto está falando, se credes verás a glória do Eterno. E falou assim para ela. Ela não cria aqui na ressurreição, porque ela falou assim, olha, se tu estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. E Augusto começa a falar com ela, a Marta, sobre a ressurreição, que o irmão dela ia ressuscitar. E ela fala assim, mas também sei que mesmo agora,
Tudo quanto pedires ao Eterno, o Eterno te concederá. E declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Ela falou: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Todos criam assim, não os saduceus. Os saduceus já criam que não havia ressurreição. Outros criam, como na profecia de Daniel, né, que haveria ressurreição dos mortos. Aqui Marta acredita, mas ela não acredita para aquele momento, mas sim para os tempos futuros. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso, que ele fala duas coisas. Que ainda que morra, viverá, né? Morreu, porque está falando ali do sentido de ressuscitar naquele momento. E também que não morra eternamente. Vai ter novamente a vida, vai ter a vida eterna. Depois a gente vai ler sobre isso lá em Apocalipse, sobre essa questão de ressuscitar para a vida e ressuscitar para a morte eterna. Vamos continuar aqui. Vamos para Atos. Eu pulei esse monte de texto para poder não ficar tão comprido. Atos 24:15, olha o que vai dizer. Tendo esperança em Deus, que é Paulo falando na sua defesa, voltando um pouquinho, ele fala assim: porém, confesso de que, segundo o caminho que chamam seita, assim eu sirvo ao Eterno de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estão de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Yahweh, no Eterno, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justo como de injusto. Não sei se você está conseguindo perceber que vai haver uma ressurreição. Se vai haver uma ressurreição para a vida eterna e para a morte eterna, por que as pessoas já estão no inferno, já receberam o castigo eterno, quem está no céu já receberam a vida eterna e vai precisar ressuscitar, vai voltar para o corpo para receber? Se já receberam, qual é a lógica disso? E dizer que a doutrina do céu e do inferno, ela é baseada na sua base em um único texto, que é uma parábola do rico e do Lázaro. Aí você vai entender o que significa uma parábola. O que é uma parábola? Ela é literal? Ela é figurativa? É importante entender isso. E você vai ver um monte de texto que diz que vai haver uma ressurreição. Você pega um texto que parece, né, o texto lá do rico e do Lázaro, e você vai pegar a Bíblia, e olha que eu estou trazendo alguns textos. Tem muitos textos para se trabalhar acerca da ressurreição. E como agora a gente vai para... Vamos ver aqui que eu marquei. Aqui em Atos também tinha outros, né, mas eu não vou falar nesse momento. Vai ver que fala sobre a ressurreição dos mortos. Ó, em Tessalonicenses, né? Vamos para Tessalonicenses. 4, do 13 ao 18. Tá lá, olha. Não queremos, porém, irmãos, isso aqui é Paulo falando aos Tessalonicenses, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Me lembrei agora que quando Jesus não tinha ido ainda lá em Lázaro, né? Ele falou assim para os discípulos: Lázaro dorme. Aí eles falaram assim: não, Senhor, ele morreu. Aliás,